Olá, bom dia! No ar agora através da Rádio Eldorado FM 87.5. Direção Zusa do Paracatuzinho e Alexandre Barros. E pelo canal do YouTube O Ativista Paracatu, ouça e assista o programa Pimenta Malagueta. Apresentação Antônio Vieira Tonhão, eu mesmo. Oferecimento Movimento Verde de Paracatu, Copefam e VIP Studio. O nosso bate-papo de hoje é a respeito dos desafios dos deficientes físicos. O Brasil possui mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa 23,92% da população. Desse total, mais de 13 milhões são deficientes físicos. Para falar a respeito desse tema, está conosco hoje Rosival Araújo. Rosival Araújo é ex-vereador de Paracatu de 2009 a 2016, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Extrativas de Paracatu e Vazante e presidente da Associação das Pessoas com Deficiências de Paracatu. Bom dia, Rosival. É um prazer recebê-lo hoje para conversarmos a respeito desse tema que muitas vezes não é levado em conta por parte das pessoas e das autoridades. Bom dia, Tonhão. Bom dia a todos, né, que nos ouvem e nos assistem, né? Então, vai ser um prazer estar aqui para a gente conversar sobre esse tema muito polêmico, mas muito importante, né, para a nossa sociedade. Bom, Rosival, antes da gente iniciar a nossa conversa a respeito da questão dos deficientes físicos, das pessoas deficientes, eu queria ver com você como ex-vereador, quais as principais demandas e desafios que você viveu nesse período, né, que você foi vereador, que não foi um período curto. Então, Tonhão, essas dificuldades nós tivemos e ao longo, né, desses 2 mandatos, foram 8 anos, né? A gente foi trabalhando e com a expectativa, né, de que as coisas fossem melhorando. A minha ida para a Câmara, né, ela significou muito para as pessoas com deficiência em Paracatu, porque lá a gente levou a voz da pessoa com deficiência para dentro do Poder Legislativo, né? A gente sabe das dificuldades que são para a gente conquistar os nossos espaços, né? Ter direito a ocupar os nossos espaços. E a Câmara Municipal foi um espaço muito importante onde a gente pôde levar a voz, né, das pessoas com deficiência e onde a gente teve alguns avanços significativos, né, também, né? A questão do passe livre municipal era uma dificuldade muito grande, né, tanto da parte da administração municipal, do Poder Executivo, da Secretaria de Transporte, como também da empresa, né, que faz o transporte aqui no nosso município, né, que hoje, né, é a Expresso Planalto, né? Então, existia muita dificuldade, tanto da parte do município como da parte da empresa, de fazer, né, o atendimento na aplicação da lei. Um fingia que atendia e outro fingia que aplicava a lei, né, que é o município, né? Então, foram várias alternativas, várias demandas que nós tivemos, várias reuniões, e aí a gente achou uma parte muito importante nesse apoio, que foi o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, né? E aí eu quero aqui ressaltar o grande papel dos conselhos, né? Porque o conselho ele é formado pela sociedade civil, né, organizada, e pela administração municipal, né, pelas secretarias. E o conselho é uma das grandes ferramentas, um dos grandes espaços que aquele segmento da sociedade tem, né, para que seus direitos sejam respeitados, né, e sejam aplicados, né? E dentro do conselho também a gente levou essa demanda para o conselho, e aí junto ao conselho vieram outras demandas também, né? E a gente conseguiu esse avanço muito importante, alinhando, né, o mandato de vereador com a nossa participação também, levando as demandas para o conselho e alertando o Conselho Municipal também pela sua responsabilidade e a necessidade de atuar como conselho, né?
Agora, Rosival, a gente sabe que quase a totalidade dos conselhos eles existem para atender o interesse da administração municipal. Né? Assim funciona o Conselho de Meio Ambiente e outros conselhos. A gente chama conselho prefeiturizado. Ele existe no papel, diz que é paritário, mas acaba que o poder público acaba influenciando e até comprando conselheiro do outro lado para não aprovar isso, as demandas. No caso seus, quando atuou junto ao conselho da pessoa com deficiência, você teve esse problema também da municipalidade tentando intervir no conselho para que não fosse aprovada uma demanda? Não. A grande questão também é o que acontece. Os conselhos eles não podem serem omissos, né? Existe uma legislação, existe uma lei que dá direito ao conselheiro de realmente reivindicar as mudanças que o município, que a população precisa, né? Agora, essa morosidade, esse comodismo e, às vezes, né, essa falta de atuação, realmente existe, né, essa demanda que o município investe junto aos conselheiros para que o conselho não exerça realmente seu papel. Na nossa época, o que fortaleceu? É a relação enquanto vereador, né, porque a gente estava com um pé na Câmara, vamos dizer assim, e um outro no conselho. E a gente foi levando essa demanda para dentro do conselho, não só como pessoa com deficiência, mas também, né, com a força do papel do legislativo lá dentro do conselho, né? Eu não sei nos últimos 8 anos, né, como é que isso se deu, porque eu fiquei afastado, né, por 8 anos dessa atividade, tanto na Câmara e também na representação das pessoas com deficiência. A gente está voltando agora. E é preciso que os conselheiros tenham noção, né, de qual que é o seu papel, né? Por exemplo, a sociedade civil ela tem seus representantes no conselho e a lei, né, dá essa permissão, e é assim, e o governo também tem seus representantes, né? Agora, o que vale nessa discussão dentro do conselho é o preparo que as instituições que indicam seus conselheiros dão para seus conselheiros, né? Então, por exemplo, nós temos hoje, né, continua tendo o Conselho da Pessoa com Deficiência. Então, nós temos a Associação das Pessoas com Deficiência, tem a PAI, tem a MAP, né, que é uma instituição nova, né? Então, assim, cada instituição dessa tem que preparar seus conselheiros para eles atuarem lá dentro. O que ocorre, né? O que ocorre é que essas instituições normalmente não preparam os seus conselheiros para serem seus representantes junto ao conselho, né? Faz a indicação e não faz essa cobrança do conselheiro para que ele tenha uma atuação de fato como ele deveria ter. Né? E aí, por outro lado, você tem a representação do município, né? Que são representados pelas secretarias, né? Não deveria ser assim também, porque o conselheiro, quando ele está num conselho, ele tem que ser isento da administração municipal, né? A administração é que fomenta e que dá a estrutura para os conselhos funcionarem, né? Mas essa representação da sociedade civil, ela não pode ser uma disputa de força, né, políticas dentro da estrutura de conselho, né? Ela tem que ser uma estrutura que vai garantir que a legislação que garante o direito, né, das pessoas com deficiência, no nosso caso, que elas sejam aplicadas, inclusive em momentos que a prefeitura realmente tem que fazer a sua parte para que essas coisas aconteçam. Rosival, eu conheço bem disso, e o conselho, ele funciona igual o comitê de bacia, igual a Câmara dos Deputados, Senado, Câmara de Vereadores, Câmara dos Estados, né? E, na realidade, o conselho é para construir consenso, não é para ter briga de setores, um defendendo o interesse do outro. E outra questão muito séria, que os conselheiros muitas vezes nem sabem o que estão fazendo ali, todo conselheiro ele é um ente público e ele tem responsabilidades cíveis e criminais. Né? Se você
contrariar a própria legislação, você vai responder juridicamente. E aconteceu um fato com o Movimento Verde aqui no Conselho de Meio Ambiente de Paracatu, uns 10, 12 anos atrás, que o Conselho deliberou uma questão e foi para o prefeito, e o prefeito falou assim, não vou catar isso não, vou passar por cima disso aí. O que o Movimento Verde fez? Nós renunciamos à nossa vaga no Conselho, porque a gente sabia que podia dar problema futuro, né, com a justiça, então não vamos... Do não cumprimento da deliberação do Conselho. Né? Aí vamos sair fora disso aqui. Beleza, aí saímos, de lá para cá, são 10, 12 anos, e mais nunca teve vaga no Conselho de Meio Ambiente de Paracatu para a sociedade civil ambientalista. Eles vetaram isso, eles derrubaram o movimento ambientalista. E, no entanto, o Movimento Verde de Paracatu hoje é conselheiro do Conselho Nacional do Meio Ambiente e não tem nem vaga no Conselho de Paracatu. Né? Então, tem esses absurdos que a gente vê no meio político, no meio da administração pública e pelo Brasil afora. Né? Ô, Rosival, vamos aqui continuar, mas num outro tema aqui, antes da gente entrar na questão da Associação das Pessoas com Deficiência. Você também foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Extrativas de Paracatu e Vazante. Como é que foi a atuação sua na ocasião lá? Que parece que você era funcionário da Morro Agudo na época. Sim. A Morro Agudo, depois Votorantim, depois Nexa, né? Vieram as sucessões, né? E lá foi meu primeiro emprego, né? Eu entrei lá ainda muito jovem e saí de lá já, né, com 32 anos lá de serviço, né? Então saí aposentado. A nossa dificuldade lá, Tonhão, assim, em termos de pessoa com deficiência, né? Quando eu entrei não existia a lei de cotas, né? A gente entrou lá em 85, a lei de cotas ela veio em 91, embora a Constituição de 88 já estabeleceu, mas até que a sociedade foi se organizando, na verdade ela veio numa lei, né, da Previdência e não do Trabalho em 1991, né? Então a gente entrou antes da lei de cotas. E uma questão, abrindo um adendo, Tonhão, que a gente sempre fala com as pessoas com deficiência, que assim, nós não podemos entender que as cotas elas são para atender os coitadinhos, né? Então, no nosso caso, a gente sempre conversa com as pessoas com deficiência para se prepararem. E aí nós estamos falando do mercado de trabalho, né? Nenhuma empresa vai contratar uma pessoa com deficiência que ela não tenha o mínimo de preparação necessário para ocupar aquela vaga, né? E quando eu entrei na Votorantim, não existia nem a lei de cotas, né? Eu entrei lá antes da Constituição de 88, eu entrei em abril de 85, né? E nós éramos, se não me engano, 8 concorrentes para uma vaga, né? E os 7 voltaram e eu fiquei, né? Por quê? Porque eu tinha um mérito, né? Que os outros concorrentes normais, né? Vamos dizer assim, que não eram pessoas com deficiência, não tinham. Né? Por quê? Porque eu estava mais preparado para aquela vaga do que os outros. Né? E é isso que a gente prepara e conversa muito com as pessoas com deficiência. Olha, não disputem uma vaga simplesmente porque você acha que a legislação vai dar direito de você ocupar aquela vaga e que a empresa vai te contratar porque você é uma pessoa com deficiência. Né? As empresas querem sim, né? Inclusive... amanhã a gente vai estar fazendo visita na VPA Bioenergia, né? Nós vamos estar lá com essa pauta, eles vieram nos convidar para essa visita e a gente estreitar, né, o nosso relacionamento para a gente azeitar essas contratações lá na VPA, porque está muito difícil a contratação da pessoa com deficiência, né, lá para a usina. E a gente vai estar conversando e ampliando essa nossa representatividade aqui em Paracatu, não só com a VPA, mas com as outras, nessa questão do mercado de trabalho. Então, a gente sempre fala, se prepare, né? E é isso que a Associação das Pessoas com Deficiência quer fazer com os nossos associados a partir de agora. Nós estamos há 7 meses lá na nova gestão da associação. É um campo muito amplo, muito aberto, né? O mercado de trabalho. E a gente está conversando muito isso com os nossos deficientes, né?
vamos nos preparar para o mercado de trabalho, né? Porque as vagas, elas existem, né? E ainda mais agora, né? Com o fim da escala 6x1, o mercado vai se abrir ainda mais, né? Então, isso vai ser muito positivo. Então, assim, eu não tive dificuldade para entrar, né? Lá em 1985, antes da lei de cotas, porque eu tinha, né, o conhecimento que era necessário, e as pessoas hoje ainda têm que ter esse viés nos prepararmos, né, ampliando nosso conhecimento para a gente exercer uma atividade, né? Agora, qual que é a dificuldade maior que tem, Tonhão? Muita gente recebe benefício de prestação continuada, né? Que é um benefício que é pago por um salário mínimo, né? E por mais abertura que a legislação dê para que a pessoa possa estar trabalhando e recebendo o benefício por algum momento, né? Se o trabalho perdurar, ele perde o benefício, né? Ele vai ficar com o trabalho com carteira assinada, né? Essa é uma discussão que a gente faz muito grande com as pessoas, porque assim, ó, não é uma decisão fácil, né? A gente entende isso, né? Aí muita gente tem discussão, o benefício fica levando as pessoas a se acomodarem, né? O benefício não é para isso, né? O benefício é para que as pessoas possam ser sustentadas até quando ela não puder ser sustentada sozinho. Agora, o que é a demanda e o que a gente está conversando com as pessoas e com as famílias? Olha, um dia esse benefício ele vai ser suspenso, né? Vocês estão preparados para continuar na atividade profissional sem o benefício, né? Aí essa é uma decisão que a gente não interfere, a gente deixa para a pessoa com deficiência tomar essa decisão. Olha, eu prefiro ficar com benefício, mas se fosse para continuar os dois, eu continuaria. Alguns falam, não, eu quero sair do benefício, eu quero continuar no mercado de trabalho, que é o que a gente quer que as pessoas sobrevivam, né, pela sua capacidade produtiva, né? Então, assim, essa é uma demanda que a gente está trabalhando bem. Eu não tive muita dificuldade pessoal, né? Mas a gente percebeu vários colegas que tiveram essa dificuldade e até as próprias empresas também tinham muita dificuldade de atender a legislação, né? E aí a gente está falando das empresas de mineração aqui de Paracatu, que hoje, inclusive, é uma das maiores produtoras de ouro do mundo, né? Lá no começo a gente teve muita dificuldade com as duas, né? Com a Votorantim e, na época, né, com a RPM, né? Então, assim, foram várias demandas, tivemos que envolver o Ministério do Trabalho para forçar, porque tinha leis, as empresas não queriam atender, o Ministério Público do Trabalho entrou, né, multar essas empresas. É por isso que a pessoa tem que ser qualificada, né? Qualificada. Então, assim, o Ministério Público fez a parte dele, multou as empresas várias vezes, né, e essas multas eram por não contratar a pessoa com deficiência, e essas multas eram revertidas para a associação, para a PAI, até para a própria Secretaria de Assistência Social, né, para combater o trabalho escravo, né, o trabalho infantil aqui em Paracatu, né? Então, assim, cada um fez a sua parte, né, e as empresas não queriam fazer. Hoje a realidade é diferente, né? Hoje a gente tem uma realidade muito mais aberta, as empresas procuram, ligam para a gente, colocam os seus anúncios, né, aqui no Cine, na UAI, né? Então a gente vê assim, esse espaço muito mais aberto. Aí a gente está com outra dificuldade, que é a falta de preparo das pessoas com deficiência. Qualificada, né? Qualificadas, porque todo mundo se acomodou com benefício, ninguém foi para a escola, quem estava estudando pararam de estudar, né? Não que o benefício tenha sido criado para isso, o objetivo do benefício não era fazer com que o cidadão com deficiência se acomodasse, não. Era uma sustentação para ele pegar voo, né? Para ele se preparar. Só que as famílias e as pessoas não entenderam isso, né? E agora a gente está com essa dificuldade. Tem vaga, a gente sabe que tem, não são poucas, né? Por isso que a gente está indo nessa visita na VPA Bioenergia amanhã, né? Lá, salvo engano, eles precisam de 31 funcionários, Tonhão, e eles estão só com 12 já há muito tempo e não conseguem ampliar. Né? Então, nós estamos indo lá para conhecer a realidade da empresa, para a gente trazer isso para cá, para a nossa sede, né? Para a nossa diretoria, para, junto com a empresa, a gente traçar um programa, um plano de como aumentar as pessoas com deficiência lá naquela empresa. Né? Oswaldo, você está falando da dificuldade que você teve aí para entrar na Votorantim na época. E eu lembrei aqui... Não, eu não tive dificuldade, né? Eu não tive. De outras pessoas que às vezes têm dificuldade. E eu
lembrei aqui de um caso que aconteceu né, próximo a mim, quando eu estava no governo de Almir como secretário de Meio Ambiente, se não me engano, no ano 99, teve um concurso do Banco Brasil e Zé Geraldo era diretor de Meio Ambiente. Eu era secretário, ele era diretor, Zé Geraldo Caldas, que inclusive... Ele é nosso associado lá, né, nosso companheiro. Inclusive, ele é um dos fundadores do Movimento Verde, um dos fundadores mesmo. E, na ocasião, ele passou no concurso do Banco Brasil. E foi uma labuta. Por fim, um belo dia, ele falou comigo, Tonhão, eu não vou nem tentar mais, porque não estou conseguindo entrar pela lei de cota dentro do Banco Brasil. Né? Então, eu vou desistir disso e vou ser candidato a vereador. Eu falei, Zé Geraldo, não faz isso, não. Vai dar um jeito e teme, cria caso, porque você tem direito. E aí, com muito custo, ele entrou. Né? Nos últimos 6 meses, até eu tive que substituir ele como diretor. Inclusive, o diretor, na época, foi Batuta, contador Batuta, que foi vereador no passado, que veio trabalhar com a gente lá como diretor de meio ambiente. E hoje, Zé Geraldo é um dos cargos mais altos que tem no Banco Brasil de Paracatu. Sim. Né? Pessoas qualificadas, preparadas. Então, assim, existem inúmeros casos, né? Pessoas com deficiência que podem ser úteis também para a sociedade. Sim. E é isso que a gente quer, Tonhão. Assim, porque assim, nós somos cidadãos como os outros, né? Então, assim, temos as nossas limitações, né? E essas limitações, elas não podem ser barreiras contínuas que a gente não possa fazer nada ou contribuir com nada. Porque assim, todo mundo se alimenta, né? Pega transporte, vai na farmácia, compra suas roupas, né? Então, assim, de que cidadão nós estamos falando, né? Nós não estamos falando, por exemplo, de até os animais hoje, né? A gente tem um cuidado muito maior, que você tem tratamento, tem as roupinhas e tal, né? Então, assim, a pessoa com deficiência, ele tem que entender como um cidadão produtivo e que gera receita também. Né? Essa que é a grande questão. Né? É muito difícil colocar isso na cabeça, né? Na ideia da pessoa com deficiência, que já está há muitos anos recebendo benefício, se acomodou com aquilo ali. Quando você fala, não, vamos para o mercado de trabalho, é um choque para ele e para a família. Né? Mas é uma realidade que a gente tem que estar tem que estar rompendo aos pouquinhos. Né? Aí você tem que inverter a chave com ele. Olha, meu amigo, até quando que a gente vai ficar nessa, né? Que você vai ficar assim, né? Vão ser produtivos, você vai estar melhorando a sua qualidade de vida, sua, da família. E pode ser útil para a sociedade. Útil para a sociedade, a utilidade, porque assim, a gente tem muitas possibilidades hoje, Tonhão. Um cidadão muito aberta, um cidadão, né? Como Zé Geraldo mesmo, ele é referência para muita gente no Banco Brasil. Para muito. Para a sociedade, dentro né? do banco, né? E aí você colocou uma questão interessante que vale ressaltar, é que as estruturas do governo federal, no passado, criaram várias leis ou várias condições para a iniciativa privada cumprir, né? E a parte que era do governo federal fazer, eles também não faziam. Né? E o caso do Zé Geraldo, por exemplo, foi um exemplo muito claro disso. Até o próprio governo tinha dificuldade de cumprir com a legislação. Né? Então, aí veio o deficiente, depois veio a questão, né, das mulheres, veio a questão do negro, né, dos quilombolas e tal. Né? Então, assim, sempre foi uma luta e a gente sabe que essa luta ela vai ser contínua. É igual a 6 por 1 agora, é uma guerra, né? É a guerra. Né? Um puxa para um lado, outro para o outro, enquanto isso o trabalhador... todo mundo falando, vai dificultar o mercado de trabalho, não sei o que tem e tal, né? A gente sabe que não é bem assim, né, Tonhão? Então, assim, essa questão de acabar com essa questão da 6 por 1 e passar 5 por 2, isso é muito importante porque a família hoje ela está com muita dificuldade de fazer cumprir seu papel de pai, de mãe, de educar os filhos. Você imagina uma cidade igual São Paulo, porque aqui também tem dificuldade. Aqui eu sei que tem trabalhador que chega no serviço 7 horas e levanta às 5 da manhã. Aqui em Paracatu tem isso. Agora você imagina em São Paulo, tem gente que levanta 3 horas da manhã, chega no serviço às 7, sai às 5, chega às 11 em casa, da noite, e aí sábado ainda trabalha,
O cara chega morto no final de semana, não dá conta de Sim. né, de estar junto dos filhos, levar Não tem lazer, uma né, palavra Tonhão? amiga, não tem né? lazer, não tem nada, né? Então, isso aí, muitas vezes, para as pessoas que têm uma vida comum, uma vida aí que ele tira falta de serviço o dia que quer, tira folga o dia que quer, tira férias o dia que quer, essas pessoas que têm mais recursos, eu não sei como é que não passa isso na cabeça deles, vendo o trabalhador que trabalha para ele, que é quem faz a riqueza dele, porque quem faz a riqueza de quem tem dinheiro não é ele, não, é o trabalhador, né? O trabalhador faz a riqueza de um grande empresário aí e não tem os benefícios que o empresário tem. Então, isso é a realidade, né? Sim, Então, eu acho que isso aí tem que ser levado em conta. Sim, é porque assim, Tonhão, nós sabemos muito bem, né, que a sociedade civil ela tem duas organizações primárias, né? Uma que é o poder econômico e a outra que é a força de trabalho, né? Então, assim, ó, um depende do outro, é claro, né? Você precisa do trabalho para sobreviver e a força econômica, né? O capitalismo precisa da mão de obra para se sustentar também, né? Então, quando você vai mexer numa estrutura, por exemplo, que você vai tirar um pouco mais do capitalismo, em razão do trabalho ou da sociedade, o capitalismo reage, né? E essa reação do capitalismo não é uma reação unilateral, né? Está dentro do O Congresso, capitalismo, ele joga vamos dizer assim, situações de que, para que a sociedade também entenda que mudar uma condição, né, que vai favorecer a ela, vai influenciar o capitalismo e que o capitalismo vai deixar de estar cumprindo com algumas coisas que já vinham cumprindo, muito pelo contrário, né? Então, se você pegar, por exemplo, na época da escravidão, né, a gente tinha no Brasil vários latifúndios, vários fazendeiros, né, chamados senhores de engenhos, que tinha 500, 600, mil tantos escravos, né? Quando acabou, né, a escravidão no Brasil, muitos senhores de engenho, por exemplo, entraram na justiça querendo que o Estado os indenizasse, porque a partir daquele momento os escravos passaram a ser livres e que eles investiram muito dinheiro comprando escravos, né? E quem que ia indenizar o prejuízo que ele estava tendo? Olha a realidade, né, daquela época, né? E o que a gente vê hoje é uma situação diferente, o impacto é menor, mas a gente vê que tem tudo a ver com, né, com o nosso passado também, em termos de relação capital-trabalho e capital-sociedade, né? Então, essas divergências e essas dificuldades, elas sempre vão acontecer, mas é assim que as coisas vão avançando, né? Porque você não pode acabar com um em detrimento do outro, né? Então, assim, a sociedade hoje ela estava sendo minimizada, né? O cidadão com seus direitos e suas possibilidades, né, de convivência e de até mesmo de se sobreviver em razão de um capital que estava tirando cada vez mais, né? Então, por isso que a Organização Internacional do Trabalho, a OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e a própria Nações Unidas, né, elas têm essa preocupação também. Olha, tudo tem que crescer em equilíbrio, ou próximo ao equilíbrio. O capital não pode sufocar o trabalho, a sociedade, e a sociedade também não pode tirar muito do capital, é claro, né? Mas sempre assim, a força maior é do capital em relação ao trabalho e à sociedade. E é esse equilíbrio que tem que ter. Então, quando há essas mudanças, né, o capitalismo reage, né? Por quê? Porque vai deixar de ganhar menos, vai ter que contribuir mais, né? Por outra parte, também eu fico pensando o seguinte, se os trabalhadores de uma empresa, suponhamos aqui em Paracatu, a mineradora, que se os trabalhadores da mineradora, de repente, se sintam prejudicados pela empresa, que má alimentação, salário baixo, não tem benefício. Imagina se os trabalhadores um belo dia falam assim, gente, quer saber? Nós não vamos trabalhar mais, não. Nós vamos parar tudo. Vamos para o serviço, hoje melhor a gente lá, tipo uma greve, né? Aí eu quero ver como é que a empresa vai fazer, como é que o capital vai fazer, né? E quando você fala sobre
você falando aí sobre a questão da escravidão, eu estou lembrando aqui de uma matéria que eu vi essa semana sobre futebol. Aquele time é Costa do Marfim, né? Costa do Marfim, ele empatou 2 jogos impossíveis de empatar. Né? E o pessoal... E quase ganhou da Alemanha, né, anteontem? Né? E aí o pessoal contando o seguinte, que esse país, no passado, a França explorou muito esse país, então está na raiz deles essa indignação por ter sido explorado. Então é por isso que o pessoal fica sem entender a raça que eles têm jogando futebol. Né? Então, o estudo, a raiz, são as raízes de um povo. E é o que nós estamos perdendo no Brasil. Nós estamos perdendo as raízes nossas aqui. Né? Então, antigamente, o Brasil era o país do samba, o país do futebol. Acabou isso tudo. Era o país das benzedeiras, das curandeiras, da medicina tradicional. Isso deixou de existir, porque nós perdemos as raízes nossas. O jogador de futebol foi tudo para a Europa, europeizaram-os para lá e perderam aquele toque do Brasil, e aí o Brasil virou isso aí, né? Mas, Rosival, agora, você na Associação dos Deficientes, você entrou quando na diretoria dela? Agora? Tonhão, assim, eu fui um dos precursores, né? E uma das pessoas que primeiro carregou essa bandeira aqui, né? Junto com Martinho, né? Martinho foi nosso presidente por muito tempo e Martinho era um grande companheiro, né? Ele acidentou com um trator na zona rural, quebrou a coluna e tal. E ele abraçou essa luta, né? E assim, lá, você imagina isso em 1990, né, 92, onde as coisas eram muito difíceis, não existia uma legislação, né? Assim, aliás, existia, mas a sociedade ainda estava assim, dormindo muito em relação a essa discussão, né? Das pessoas com deficiência, mas ele com muita luta, ele foi, né? Ele tinha, na época, a população era bem mais pobre, então todo mundo já usava guarda-chuva, né? Muita gente andava a pé, né? Diferente de hoje. Então, assim, muita gente tinha guarda-chuva. Então, e guarda-chuva era uma coisa que estragava muito, né? Quem usa sabe muito bem, né? Então, Martinho, ele criou para ele próprio, né? Como sua atividade profissional, o pronto-socorro do guarda-chuva. Era interessante, né? Pronto-socorro do guarda-chuva, né? Então, o guarda-chuva, se eu estragava, levava que o Martinho consertava. E aí, ele nessa ação e nesse princípio, na verdade, ele estava carregando 2 grandes possibilidades para a sociedade de Paracatu. Primeiro, a criação da associação e, segundo, provar para as pessoas com deficiência que, né, no conserto do guarda-chuva, ele já estava alertando para o mercado de trabalho. Diminuir a questão do lixo, né? Diminuir o lixo, né? Que era guarda-chuva que vai estragando, muita gente vai jogando fora, né? Então, ele ajudava na questão ambiental do trabalho, porque ele passou a ter o conserto de guarda-chuva como uma renda a mais que ele, né, dele, e junto com isso ele veio carregando aí a ideia da fundação da Associação dos Deficientes Físicos, que nasceu assim, né? E aí ele me chamou, e depois veio a Maria José também junto conosco, e é nós 3 que começamos, né, abraçar essa causa aqui em Paracatu. E foi muito difícil, porque nessa época eu já estava na Votorantim já, né? Mas a gente, eu ficava admirado pela luta dele, né? Eu às vezes assim, muito jovem, ficava pensando, gente, será que a gente vai chegar onde esse rapaz está achando que a gente, né? Onde a gente vai chegar? E hoje nós somos uma grande, né? Uma grande representação na cidade. Nós somos com mais de 2.000 associados, Sonhão. E aí não é só o deficiente físico, né? A associação nasceu como Associação dos Deficientes Físicos de Paracatu. Aí em 2017 eu fiz parte de um grupo que foi escolhido para fazer alteração estatutária. A gente ampliou isso, né? Porque nós temos associados que estão associados conosco, na APAI, e hoje estão na AMAP também, né? Que é a Associação de Mães e Amigos dos Autistas de Paracatu. Né? Então, hoje a gente abraça todas essas, vamos dizer assim, essas deficiências, né? E outras mais, né? Então, para a gente é muito bom, é um prazer, mas por que a gente também abraçou todas as deficiências? Porque várias
políticas internas nossas, elas são amplas, né? Então, assim, algumas possibilidades que você poderia ter, por exemplo, o cartão de estacionamento, né? A associação forneceu o cartão por muito tempo. Então, para a pessoa receber o cartão, ela tinha que estar associada, né? Então, às vezes, assim, uma pessoa que estava na APAE, né? Ou a família que estava sendo atendida na APAE. Olha, eu preciso do cartão. E não, tudo bem, nós vamos conceder o cartão, né? Num convênio com a prefeitura, mas você tem que associar primeiro. E junto com essa associação, outros programas também internos da nossa associação, ele passou a participar. E isso também está acontecendo assim até hoje, né? Então, é muito importante, a gente está voltando agora, eu fiquei 7 anos só como associado, né? Com outras atividades, né? E aí, um grupo me chamou agora para a gente voltar para a associação, né? Fizemos uma grande reunião e a gente definiu, né, junto com essa chapa, como que a gente ia fazer a eleição, participar do processo eleitoral e, tendo sucesso na eleição, como a gente teve, como que a gente estaria trabalhando a partir né, de novembro do ano passado. Então, a eleição foi em outubro, a gente assumiu em novembro, né, então a gente está aí com 7, 8 meses, né, de atividade em frente à associação. Sei. Rosival, acho que é importante a gente falar sobre as deficiências, porque não é só deficiente físico, né? Sim. Acaba sendo tudo físico também, mas tem questão de auditiva, intelectual, visual, né? Visual, isso também tudo múltiplas, né? Então isso tudo enquadra na deficiência da pessoa com deficiência, né? Que são vários tipos. E hoje, só te cortando, a gente tem a fibromialgia, né? Que hoje existe uma legislação nacional que reconhece a fibromialgia como uma deficiência também, né? Para você ter uma noção, nos últimos 5 meses, eu acredito que a gente está aí já com 200 novos associados com fibromialgia, né? Que é uma doença silenciosa que assim, acaba com a pessoa e que você olha na pessoa assim, então você não percebe que a pessoa tem aquele problema, né? Mas quem tem é um sofrimento danado, né? Muita dor, né? Muita dificuldade que tem, né? No seu dia a dia, inclusive de muitas, né? A gente tem recebido muitas, principalmente mulheres, donas de casa, e da dificuldade de desenvolver uma atividade dentro da sua própria casa, né? Rosival, a luta das pessoas com deficiência, ela foi na Constituição, né? na Constituinte, no governo Sarney, né? E de lá para cá tiveram várias conquistas, sendo que as menores conquistas, parece que teve uma trava, foi no governo de Temer, 2016 a 2019, né? Teve um decreto propondo avanço, acessibilidade das pessoas com deficiência, depois praticamente não teve, né? Sim. Aí, Toninho, vale destacar muito essa questão que a gente está conversando, a questão do Congresso Nacional, né? Por incrível que pareça, no governo Fernando Henrique Cardoso, foi onde estava tudo no nascedouro, né? Muitas organizações nascendo, a Constituição de 85, mais à frente, né? O Estado brasileiro foi se adaptando a essas realidades, trazendo essas oportunidades, né? Então, lá, muita coisa surgiu, né? De 90 até 95, né? Houve muito avanço, né? Porque o Brasil estava abrindo as portas, né? Para essa proteção. E avançamos muito, participamos de várias reuniões em Brasília, né? Com os ministros e tal. Isso no governo de Itamar. Não, isso 92 a 95. 92 a 95, depois, né, no governo de Fernando Henrique Cardoso também, né? E assim, houve esse avanço, porque assim, tudo era novo, né? Você tinha uma garantia constitucional lá atrás, né, que ainda estava engavetada, vamos dizer assim, e a partir desses novos governos, a partir de Sarney, elas foram vindo à tona para que, né, a sociedade se organizasse para tal. E junto a isso também veio a cobrança das Nações Unidas, né? Porque assim, a gente sempre fala, nós estamos avançando isso, aquilo e tal. Hoje não, mas lá no começo foi assim.
Porque houve uma cobrança muito grande das Nações Unidas, em vários países no mundo inteiro, na causa da pessoa com deficiência, né? Então, os governos começaram também a se abrirem por causa dessa pressão internacional também que estava vindo, né? Não só na questão da deficiência, mas na área da saúde também, teve muita coisa que veio de fora, né? Para melhorar a condição principalmente dos técnicos de enfermagem no Brasil. Mas, assim, houve esse boom lá atrás, né? Que foi muito importante, né? E a gente participou disso também, com várias ações em Brasília, né, que levou com que Paracatu também fosse algumas vezes referência a nível nacional em termos de mobilização. Né, isso foi muito importante. Mas, assim, no governo de Michel Temer, para cá, né, até o final do governo, né, de Jair Bolsonaro, que foi uma decepção para todo mundo, né, porque bloqueou-se muita coisa, paralisou muita coisa que estava em andamento. Né, então, assim, nós ficamos engessados, né, por um período assim que nos impediu de muito, né, de avanços, continuar, né? Aqueles avanços, né? Continuar aqueles avanços que a gente estava já vinha acompanhando, entendeu? Oswaldo, eu pesquisando, eu andei acompanhando o seguinte: o governo teve a Constituição de 88, né? No entanto, precisaram de 15 anos para 2003 acontecer, de 2003 a 2011, no governo Lula, as duas primeiras conferências nacionais da pessoa deficiente. Incrível isso, o tempo que gasta para você ir conseguindo as conquistas, né? Aí tivemos esse período que você falou que paralisou tudo, teve retrocesso, e agora está tentando retomar algumas conquistas. Atualmente, a principal discussão que você vê com relação à pessoa com deficiência, o que você fala sobre isso? Quais são as... Na verdade, são várias, né, Tonhão? Assim, mesmo aquelas que a gente já tem acesso, elas precisam ser melhoradas, né? A sociedade, ela evolui assim, né? Então, assim, nada é estático, né? Nada fica parado, né? Então, assim, tudo que você faz hoje, amanhã ou depois, ou daqui a um certo tempo, você vai ter que revisar para saber, né? Tá dando certo, não tá? Eu tenho que mudar aquilo ali, né? Então, assim, para te dizer assim, qual que é a maior dificuldade nossa hoje, né? O nosso maior desafio ainda continua, eu acho, assim, que pegando por base aqui em Paracatu, né? Eu acho que ainda continua sendo a questão do mercado de trabalho. Né? Mercado de trabalho. Porque convencer os dois lados. Os dois lados. Exatamente, você falou a coisa certinha. Convencer os dois lados. Um que tem que se preparar, né? E o outro lado que tem que continuar nessa possibilidade e apoiando isso, né? Porque assim, a gente tem situação, por exemplo, que tem empresa que na primeira dificuldade abandona, né? Não, eu prefiro levar multa do que, né, ficar tentando e tal, né? E não é bem assim, né? A gente sabe que a sociedade não avança desse jeito. Essa, né? questão essa questão da consciência, ela é tão importante os dois lados entenderem o seu papel. Vou só te dar um exemplo aqui. A questão de acessibilidade. Nós temos ruas aqui que têm as rampas para atender a pessoa deficiente, e, no entanto, vem o motorista e para um carro na frente daquela rampa. Então, é o que eu falo com você, a questão da consciência e do envolvimento da sociedade. Né? Como que o deficiente, tendo a consciência que ele tem uma rampa ali para ele passar, ele vai passar por aquela rampa. E o motorista de um veículo para na frente da rampa, impedindo o cidadão. Né? Então, esse tipo de coisa Então, você falou na questão interessante, assim, quando você me perguntou qual é a maior dificuldade, eu coloquei isso a nível nacional, né? Mas a nível local, rapaz, você falou num negócio aí que, assim, é a pedra no nosso sapato. É pedra no sapato. E aí eu quero colocar que não é só nas avenidas e nas ruas, não. Vai nos estacionamentos dos supermercados, né? Dos grandes supermercados que nós temos aqui em Paracatu. Você pode olhar lá que quase todos estão sendo ocupados por vagas de pessoas que não são pessoas com deficiência. Né? Por mais que esteja escrito lá, todas, né, essas redes, né, elas seguem a legislação nacional, então são muito bem identificadas, onde é que é para o idoso, onde é que é para a pessoa com deficiência. Além da marcação no chão, ainda tem a placa de frente onde o motorista vai estacionar.
E ele vai lá e ainda estaciona na vaga da pessoa com deficiência ou idoso, fecha o carro e ainda sai na boa, né? Entra e sai. Mas isso aí é assim mesmo, a questão da prioridade, ela não existe. Você vai num caixa de supermercado, ele está escrito todo tamanho lá. Caixa prioritária, gestante, deficiente, você quer lá. Aí tá gente nova lá que não tem nada ocupando aquela fila lá do prioritária. E se o caixa for reclamar, nossa senhora, é briga na certa. Aí a questão né, da consciência, Tonhão, né? Educação do povo. A gente está longe ainda, né, de atingir o nível de consciência, né, ideal, né? E são exemplos assim. E se a pessoa não está vivendo aquilo, então essa que é a maior dificuldade de você admitir ou melhorar seu nível de consciência. Você só se conscientiza, né? Infelizmente, às vezes é assim, por amor ou pela dor, né? Aí a gente vai na consciência forçada, né? Mas assim, e vale ressaltar, Tonhão, e a gente sempre fala isso, olha, eu passei a ser uma pessoa com deficiência com 9 anos, né? Eu era um garoto normal, uma criança normal, caí de pé de manga com 9 anos, né? Quantas pessoas que nascem numa condição deficiente, outras que adquirem a deficiência ao longo da vida, né? Alguns mais jovens, outros mais idosos. É acidente, é moto, é carro, né? É o trabalho. Então, assim, essa é uma condição que quem ainda não pode passar por ela a qualquer momento, pode entrar nela a qualquer momento, né? Só que a gente não tem essa consciência de que, como eu não sou, eu não vou obedecer, né? Então, você chega aquele cidadão no estacionamento lá, ele não tem uma noção de quão é difícil uma pessoa, né? E aqui em Paracatu a gente tem vários colegas que é assim, que são cadeirantes, e que vão no supermercado sozinhos, né? Pega a sua cadeira, tira do carro, sobe na cadeira, né? Eu tenho um colega mesmo aqui, que é um rapaz muito bom, né? Que é o Manuel lá do bairro Bela Vista. Para você ter noção, ele desce do carro dele, Tonhão, ele não tem, né? Ele foi vítima de acidente na zona rural, não tem as 2 pernas. Ele vai com as mãos e senta no asfalto, vai até a traseira do carro dele, abre o porta-mala, tira a cadeira, sobe na cadeira, fecha o porta-mala, vai lá e compra as coisas dele, entendeu? Então, assim, olha a dificuldade, né? Para a gente que é né? Vamos dizer assim, para mim que tem uma deficiência um pouco menos impactante, mas para o cidadão comum que não tem nenhuma deficiência, olha a dificuldade que aquela pessoa está tendo. E para ele é uma coisa muito normal. Né? Um dia eu falei com ele, rapaz, você vai ser sentado no chão, né? Que sol quente e tal, né? Mês de outubro, novembro. Falei, não, fica tranquilo que comigo tem tempo ruim não e tal, né? Então, assim, a gente fica vendo assim que muitas pessoas, né, que carregam suas deficiências são muito mais felizes do que aquelas pessoas que são consideradas cidadãos como normais, né? Que não tem nenhuma... Essa questão do acesso, eu observo muito. Nesse sábado agora, meu sogro foi tocar o sino da igreja. Tá bom, foi lá no Rosário tocar o sino da igreja. Aí ele tocou, eu escutei o sino, eu cheguei lá para ver, encontrar com ele. Rapaz, a igreja do Rosário, eu pensei na hora, falei, gente, tinha que ter uma rampa aqui nessa porta dessa igreja do Rosário. Será que o IFAM não permite ter uma estrutura de rampa aqui? Como é que... E ele descendo aquilo ali, cara, 2 pessoas segurando ele, entendeu? Para descer aquela escada. E assim, eu acho isso uma loucura. Esse tipo de coisa tinha que ser tomada providência. Eu acho que o próprio IFAM tinha que cobrar. Não, tem que ter uma estrutura de acessibilidade. Agora, eles acabam botando acessibilidade pela lateral da igreja. Você sabe que o pessoal mais antigo, mais idoso, ele tem aquela história de entrar na igreja pela porta da frente dela, né, por porta lateral, né? Então, essas questões, eu acho que o poder público tem que estar atento a isso, sabe? Essa questão é o seguinte, o que é um espaço adaptado, né? Vamos dizer assim, E aqui a gente tem, por exemplo, a legislação nacional que fala o seguinte, que em termos de estrutura física, né, de prédios, né, de casas, as casas deveriam ser construídas todas, né, já com essa preocupação. Os projetos arquitetônicos, projetos técnicos, né, da construção civil... Só devia ser aprovado. Exatamente, né?
Porque você tem que colocar uma porta mais larga, né? Porque você imagina, por exemplo, você tem sua casa com as portas normais e tal. Acontece um problema que você precisa entrar com um cadeirante, a própria família, alguém da família, né? Você tem que quebrar tudo, né? E abrir uma porta para fazer uma porta mais larga, né? Então, assim, eu acho que nós pecamos muito em relação a isso, né? Eu não estou falando só de prédios públicos, não. Né? Eu estou falando de prédios das nossas casas mesmo, né? As casas normais, né? As residências. Né? Será que quando a prefeitura vai aprovar um projeto de construção de uma casa, eles olham isso? Deveriam olhar, Tonhão. Deveriam olhar. E o próprio CREA devia ter uma diretriz ali para os engenheiros. Né? Isso eu não sei se isso existe. Né? Os prédios públicos são obrigados hoje, né, Tonhão? Por lei, eles são obrigados a cumprir a determinação. Né? Agora, os particulares, né, nem tanto, né? Porque realmente não existe essa... Né? Primeiro, a preocupação de quem está comprando o projeto. Né? Eu tenho um lote, vou fazer uma casa. Né? Dificilmente a gente pensa nisso. Né? Vamos fazer uma porta mais larga, né? Porque você pode receber visita de um cadeirante. Né? Você pode, no futuro, ser um cadeirante. Ser um cadeirante. Né? Então, acesso para o idoso, para o cadeirante, eu acho que deveria ter isso como prioridade em todas as construções no Brasil, tanto públicas como privadas. Né? Aí foi uma grande dificuldade que a gente teve, voltando um pouco lá atrás com as empresas, né, aqui, porque as empresas, além da contratação, qual era a dificuldade que elas sempre usavam, né, junto ao Ministério Público? Mas eu vou ter que fazer uma adaptação na sala para mim receber o cadeirante tal, né, a pessoa com deficiência tal, não só o cadeirante. Mas o Ministério Público sempre falava, não, mas é isso mesmo, porque além de você abrir espaço para ele entrar para trabalhar, o ambiente tem que ser adaptado para ele. Né? E aí a gente ainda continua, né, em várias empresas ainda com essa dificuldade também. Né? Mas aí você perguntou aqui. Então, assim, hoje a maior dificuldade nossa em Paracatu, Tonhão, é a questão da acessibilidade, tanto nas rampas, no piso, como também a nosso acesso aos nossos direitos das vagas, né, reservadas para as pessoas com deficiência. E os idosos também, a gente vê que tem muita dificuldade. Rosival, como é que... E a administração de Paracatu, como é que tem sido o relacionamento de vocês com o pessoal da administração? Eles têm levado em conta essas demandas, procurado atender essas demandas? Como é que é isso? Então, nós estamos com vários projetos lá, né? E assim, a gente até o momento, a gente não tem tido dificuldade, não. Mesmo porque vários recursos desses projetos, né, eles vêm da emenda impositiva dos vereadores. Né? Então, para quem ainda não conhece, a emenda impositiva é um recurso que o município deixa disponível para um vereador, né, ou para a Câmara Municipal, para os vereadores na Câmara Municipal, e esses vereadores, eles indicam para quais instituições que aquele dinheiro, né, que ele quer que aquele dinheiro vá. Né? É um recurso que fica disponível para o vereador, mas está no caixa da prefeitura. Né? Então, se o prefeito não quiser também, não libera, não. Não, a emenda impositiva tem que liberar. Ele é obrigado. A emenda que chamada... me falhou agora, mas tem outro tipo de possibilidade, né, que... A emenda autorizativa, né? A emenda autorizativa, o vereador autoriza, mas o prefeito não é obrigado a passar, né? Ou ele passa em algum momento que ele achar que deve. Ou também pode não atender aquela demanda, né? A impositiva, não, como o próprio nome já diz, é o executivo que impõe junto ao município. Olha, eu quero que essa emenda minha aqui de tantos R$1.000 vá para aquela instituição tal. Isso é igual ao orçamento secreto. Na verdade, era o orçamento secreto, que hoje no Brasil inteiro é a emenda impositiva, né? O orçamento secreto passou a ser emenda impositiva. 60 bilhões por ano. 60 bilhões. Aqui em Paracatu, salvo engano, cada vereador, nesse ano, né? vão ter mais de R$1 milhão cada vereador. Cada deputado federal e cada senador no Brasil hoje tem uma faixa de 100 milhões por ano. É muito dinheiro. É muito dinheiro, né? Então, assim, a gente não tem dificuldade, né? Assim, eu tenho que ressaltar, né, que em termos de atendimento, em termos de abertura, né, a gente não tem tido nenhuma dificuldade, né,
em nenhum setor da prefeitura, onde a gente chega, a gente é bem atendido. Então, assim, isso a gente tem que destacar, porque também nós estamos com a equipe dentro da associação, que é uma equipe de ponta, vamos dizer assim, né? Para que as coisas lá aconteçam como devem acontecer. A gente tem uma diretoria muito bem preparada, a gente preparou a nossa chapa para ganhar a eleição com a diretoria muito bem preparada, todo mundo com muito conhecimento. A gente tem um advogado que é o nosso vice-presidente, né? A gente já tem um conhecimento não só da prática, mas de formação também. Uma coordenação no nível também que a gente tem que ter, que é uma pessoa contratada para nos ajudar no serviço. E a nossa secretaria, que é uma pessoa muito bem preparada também para atender todo mundo, né? Com humanidade, atender com carinho, né? Porque quem chega numa instituição como a nossa, Tonhão, ele quer ser acolhido, né? Já chega debilitado, Debilitado, né? Detonado, né? Com muitos problemas pessoais, né? Muita briga. Quando ele chega, às vezes, ele já foi rejeitado. Cansou, já foi rejeitado, já não consegue, não tem mais forças, né? Para brigar por aquele que ele precisa. Aí a nossa instituição ela chega acolhida e para fazer com que aquele direito dele seja respeitado. Bom, né? Pois é, ô Rosival, o papo nosso está bom, mas está vencendo o nosso tempo. Eu quero agradecer você muito pelas informações. Eu acho que, porque a função desse programa nosso, que a gente chama de Pimenta Malagueta, é levar comprometimento para as pessoas, informação concreta e verdadeira, para que as pessoas sintam que elas são cidadãs, podem ser cidadãs, né? Pessoas podem ser cidadãos. E quero colocar aqui para você que nós vamos estar disponíveis quando você precisar do canal do YouTube Ativista Paracatu, ou também através da Rádio Eldorado FM, né, que é a rádio comunitária lá do Paracatuzinho, que você tem portas abertas para trazer aqui as informações que você achar necessário irem para a comunidade, beleza? Tá bom, Tenhão. A gente agradece, eu acho que eu penso, né? Eu não gosto muito de usar essa expressão, eu acho, né? Quando você fala, acho uma coisa muito vaga, né? Eu penso, eu acredito, né, que com muita luta que, né, que a gente vai, né, melhorar as coisas, né? Então a gente falou sobre muita demanda aqui, muita coisa, né? Mas assim, o que a gente não pode fazer, então, é desistir, né? Desistir da luta, né? Porque se você desiste, outro também desiste, e aí acaba que a coisa não acontece, né? Então, e a gente sabe, né, que tudo que a gente tem hoje de bom, né, na nossa sociedade, principalmente em relação às entidades bem organizadas, né, elas não vêm de graça, né? Então, assim, você tem que buscar, tem que correr atrás, e uma representação muito bem preparada, né, para buscar essas demandas, né, é muito importante, né? Então, é por isso que a gente está nessa luta, por isso que a gente voltou, não porque a gente tinha abandonado, né, porque eu estava com outras coisas pessoais, particulares, mas a nossa luta sempre foi frequente, né? Então, é uma coisa que está na nossa consciência, né, de que não é por acaso que eu acidentei com 9 anos, quebrei meu braço, porque, embora eu tenha quebrado, eu não poderia estar deixando de abraçar a causa também, né? Porque eu não tive dificuldade com a família, nem no trabalho. Para mim, também, as portas sempre foram muito bem abertas, né? Graças a Deus, né? Então, assim, isso Deus me deu essa oportunidade para que eu também pudesse estar levando, né, vamos dizer assim, essa benesse que eu tive, apesar de ser deficiente, para fortalecer a nossa luta na sociedade de Paracatu. Beleza, Rosival. É isso aí, pessoal. Vocês ouviram através da Rádio Eldorado FM 87.5 e assistiu através do canal do YouTube Ativista Paracatu o programa Pimenta Malagueta. Hoje nós falamos com Rosival Araújo a respeito das pessoas com deficiência. Os nossos agradecimentos aos diretores da Rádio Eldorado FM, Zusa do Paracatuzinho e Alexandre Barros. Nossos agradecimentos também ao Movimento Verde Paracatu, a Copervan e ao VIP Estúdio, ao Vitor, que é o nosso técnico aqui, que está aqui firme conosco, e também a Raquel Vieira,
que é minha filha, que trabalha na edição deste programa. Mais uma vez, agradecimentos especiais ao Rosival por esse bate-papo especial. Estaremos de volta no próximo sábado, neste mesmo horário. Bom dia, um abraço. Arara é um arco-íris, rara cor azul, anis. Ara aos ventos com seu verde folha, acende as matas com seu vermelho febril. A arara que poderia ser o símbolo do Brasil. Cor de ouro, cor de mel e cor de cobre, nobre aquarela sob uma tela, pátria das flores mil. Arara vem, arara